Mas é bonito, temos que reconhecer, não é? Com todo o respeito que eu tenho pelo meu marido, não é mesmo? Vai para casa. Eu dou-te uma cópia. Queres levar? Não. Eu posso mandar por e-mail, está bem? Estou a brincar. Posso mandar por e-mail. Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais, um espaço onde proporcionamos conversas que vão da espiritualidade à ciência. Bem-vindo, Carlos, Sebastião obrigado. E Silva. Muito obrigado. Bom dia, Portugal. Bom dia, Portugal. Bom dia, querida e querido intemporal do nosso palco mundial. E estamos muito perto do Natal, que é para rimar. Olá, Carlos. Olha, é uma honra. Muito obrigado, é a uma honra é honra minha. estar aqui. Muito obrigado. Estou muito feliz. Muito obrigado. A honra é minha E também. mais que vamos falar sobre o Quinto Império. Uau. E não só. E não só. Eu depois explico porque é que há os ataques. Não é só de agora, não é? Os ataques a isto tudo. Em primeiro lugar, eu queria mostrar aqui o primeiro selo do nosso rei Dom Afonso Henriques. Adoro este selo. Não sei se conseguem projetar aqui. O arcanjo Rafael trata já desse assunto. Uma bola cheia. Não, é aqui esta. É aqui esta, não é? É aqui. É, faz parte. E o Carlos explicou e muito bem as letras que aí estão, Exatamente. não é? Portugal. Portigral ou Portugal em português arcaico. Pelo grau, não é? Ou Porto do Grau, conforme quiserem. Afinal, não é mentira, porque há muita gente que acha que isso é. Isto é misticismo. Até este selo que está na doação do Castelo de Ceras aos Templários. Este selo é autêntico. Depois adulteraram, como é lógico, é o costume. Adulteraram tirando o R. E depois não sei como é que conseguem ler o Este é que é o original. Este é o original. É que nós estamos aqui para pôr a verdade em Quem cima da mesa. adulterou? Qual é o objetivo de adulterar? Depois adulteraram a nossa história quase toda. E... Tentando apagar tudo o que seja Mas espiritualidade. tu não estás adulterada. Tu fazes Não, parte não da história verdadeira. Sim. Mas Agora- então, tentando tirar tudo o que estaria ligado à espiritualidade. Sim, e à Isso é missão, e à missão de inacreditável. E a Portugal. missão de Portugal, missão. não é? Um dos casos mais flagrantes é o dos painéis de São Vicente de Fora, em que, tenho aqui uma reprodução deles, em que apontam como o infante Dom Henrique este homenzinho chapelinho, que nunca foi o infante Dom Henrique. É o Duque da Borgonha, Filipe III, o Bom, que encomendou os painéis. Era embaixador da Borgonha em Portugal. Mas como é que sabemos disso? Sabemos disso há várias fontes e vários autores que, entretanto, vieram confirmar. O infante Dom Henrique era grão-mestre das três ordens, precisamente da Ordem de Cristo. As três ordens, depois eu já vou dizer isso no Quinto Império. Depois da Rainha Santa Isabel, as três ordens foram unidas numa só, com a cabeça na Ordem de Cristo. Eram templárias. Portanto, os templários estão aqui. Os mantos brancos, les mains bantu. Os mantos brancos. Portanto, o grão-mestre está aqui. É o infante. E depois aparece também aqui. Eu vou Les mostrar. Blancs Manteaux. Les Blancs Manteaux. Les Blancs Manteaux. Exatamente. Ora bem, cá estão as duas figuras. Isto é um aumento deste É um painel. aumento desse painel. Isto aqui é o que está à esquerda. Eu vou pôr um aqui. Isto é o que está à esquerda. Isso. Vamos para isso. À esquerda é o infante como grão-mestre da Ordem de Cristo, com os mantos brancos. Este, senhor. Esse sim. E aqui, à direita, não sei o que significa ainda, não me atrevo, há várias hipóteses. É ele mesmo, mas de vermelho. Ora, empreste-me essa grande, por favor. Essa grande, faça favor. Obrigada. De vermelho. Estamos a ver aqui um aumento deste painel, não é? Exatamente. Ou seja, que o infante aparece aqui
não é? E também reproduzido aqui vestido vermelho, que é aquele que a Ângela tem ali na mão. Parece quase o Pai Natal. Agora, não se atreve a dizer, porque tem várias hipóteses. Há várias hipóteses, sim, vários estudos. Vários estudos sobre isso. Ok. Não há consenso, então. Agora, que é ele, porque isto é a cabeça em pedra de uma estátua jacente, cujo molde foi feito em cera e gesso, com ele vivo. Onde reparar que tem aqui os tubos para ele respirar enquanto fazia o molde. Isto é da estátua jacente que está no Mosteiro da Batalha do modelo. Portanto, não há a menor das dúvidas sobre o aspecto dele. Não tem bigode. Eu estou a viajar no tempo. Nós estamos a falar do infante do Henrique, não é? Pois, e agora vamos às adulterações. É perturbador estarmos de repente a olhar para uma figura diferente daquilo que nos incutiram. Que eu estou a viajar, que nos incutiram. Que nos incutiram e de repente olhar para esta figura. Que nos incutiram na escola, na história que nos foram transmitidos. Mas isto vem de muito de trás. Agora resta saber muito mais de trás. Há 2 ou 3 séculos, pelo menos. 1800, agora, 1700? Sim, talvez, século XVIII, talvez, sim. Uhum. Agora, cá está um retrato do Filipe III, o Bom. Que é este, então? É esse, aí mais velho, já com bigode, que há umas com bigode. Vou mostrar para ti. Reparem que isto é esse aí, exatamente. Está tudo muito está famoso aqui, mas este é o traje oficial dos Duques da Borgonha. Tem cordeiro de ouro. O Tosão de Ouro, sim. É a Ordem de Tosão de Ouro. Engraçado, não dá para vir aqui, pois não? Não está. Aqui não está. Aqui não porque este não é aquele não é o aumento aqui deste painel. Não é o aumento, não. Este é ele mais novo. Ele foi pintado na Holanda. Engraçado, mas já tinha isto. Pois. No peito. Agora, mas na Crónica da Guiné há uma gravura do infante Dom Henrique com o chapéu. Foi grosseiramente feita. Mas na altura não se usava muito este chapéu? Não, era da Borgonha. Era da Borgonha. Repara no painel, mais ninguém tem isso. Era da Borgonha. A Borgonha. Agora, a Borgonha que não era França, atenção. Não? Então qual delas? A Borgonha na altura era da Francónia. A Francónia é a germânica. Ok? Tanto que o nosso conde Dom Henrique é Heinrich, conde Heinrich da Francónia, de Aachen. De Heinrich veio Henrique. E o filho era Henriques, filho de Henrique. Ok? Sabemos isso porque Aachen na altura era mesmo a Francónia. Apesar do nome Francónia, Franco, se quer são franceses, não. Nunca foram. Só depois, mais tarde, aquilo evoluiu muito, tanto que o reino de França era apenas um bocadinho ao pé da ilha de La Cité, da antiga Lutécia, mais nada. Até porque o conde Henrique é conhecido também pelo Duque de Lorraine. Assim depois, isso foi outras adulterações, lá está. Ora bem, na Crónica da Guiné havia uma imagem do infante, simplesmente foi grosseiramente adulterada depois. Hão de reparar que, eu vou mostrar aqui também, que a página tinha sido dobrada. E este chapéu e manto foi grosseiramente, aliás, muito grosseiramente alterado sobre a dobra. Portanto, posteriormente à dobra. É absurdo. E também meter o bigode, que ele não tinha. Ora, vira a imagem. Não tinha, mas... Não será. Para se conseguir ver. Isto é complexo. É muito complexo. Rafael, faz aí os teus milagres, não é? O que o Carlos está a dizer é que existe aqui uma dobra e que esta imagem deste chapéu foi alterado por cima da dobra. Por cima da dobra. Grosseiramente alterado. Grosseiramente, aliás, vê-se. Porquê que foi alterado? Qual é o objetivo? O objetivo para fazer corresponder a imagem do infante àquela figura central. Mas o que é que se interessa? Eu gostava de saber ao todo. Eu não me vou adiantar sobre isso, porque há várias hipóteses. Vamos só... Por último, alguma razão tem que haver, não é? E é uma coisa que já vamos aproximar do Quinto Império. Deixa-me ver isso. Podem ficar com as imagens. Pode ficar com elas todas. Eu tenho-as em computador. Ora bem, o nosso rei Dom Sebastião, que é muito vilipendiado, também dizem que era um menino fraquinho. Era um fracote. Um fracote, 16 anos. 16 anos é o quadro, ou 17 anos é o quadro do Cristóvão de Moraes, mais nada. Quando ele tinha 17 anos. Está aqui um retrato dele, que está na Galeria degli Uffizi, em Florença,
Ele até é jeitoso. Era. Tinha quase 1,80 m de altura. Quem gosta de ruivos... Tinha quase 1,80 m de altura. 1,80 m, que fraquinho. Entre 1,76 a 1,80, conforme as medidas, a transcrição das medidas da altura. Caramba, era um homem alto. Era um homem alto e hercúleo. Tinha o braço direito maior que o esquerdo pelo manejo da espada, pelo treino. Isto é ele com 24 anos, pouco antes da Batalha de Alcácer Quibir. Jeitoso. Não sei se fizeram isso lá com a ajuda da inteligência artificial. Não. Este está original. Este é o original, a cópia do original que está em Florença. É um quadro bonito, não é? Nós agora, temos uma plateia cheia, não é? Agora, este indivíduo, depois já vais falar com ele. Eu estou fascinada pela história do Dom Sebastião. Eu sei. É para estamos todos. Porque, sabem uma coisa, vou mirar para esta câmara, é que aquilo que nos contaram não bate. Não, de forma bate, alguma. Não bate. E nós estamos aqui para... Em Alcácer Quibir, muito rapidamente, houve um momento que era chamado momento vitorioso, porque a primeira carga de cavalaria entrou, nós estávamos a lutar contra os mouros. Havia um exército árabe do nosso lado, do Muley Mohammed. Cavaleiros árabes, tanto que a vidente, como é que ela se chamava? Exatamente, Santa Teresa d'Ávila, que se escrevia com ele, dizia que não percebia como é que as visões que ela tinha da batalha, porque é que havia bandeiras verdes do Islão ao lado das bandeiras cristãs. É exatamente dos árabes do rei de Marrocos. Teresa d'Ávila, contra quem é que estávamos a lutar? Contra um fantoche, que era o Muley Maluk, a gente chamava-lhe o Maluco, o Muley Maluk, que era o enviado do Pachá turco Selim II. Isto era uma coisa que vinha de trás. O Império Otomano tinha-se vindo a espalhar pelo Norte de África, e não só, chegaram a Viena, pelo Norte de África, destruindo tudo, e estavam já na zona do Estreito de Gibraltar. Se eles conseguissem fixar-se ali, fechavam o Mediterrâneo. Exatamente. Estão a ver o problema. Portanto, aquilo foi uma cruzada, mas não só cristã, foi uma cruzada estratégica para que os turcos não fechassem o Mediterrâneo. Pronto. Houve um momento vitorioso. A primeira carga de cavalaria entrou pelo exército turco como uma faca em brasa em manteiga. Não sei se sabem. Houve pânico. E o próprio comandante turco já tinha sido envenenado para já pelos outros. Tinha sido envenenado, morre, quer montar a cavalo, porque como é que um exército daquele tamanho, 5 vezes maior que o nosso, de banda à primeira carga de cavalaria, mas se vissem os cavaleiros, não é? Eram armaduras completas, até os cavalos tinham armadura, não é? Os turcos não. É pesado. É pesado. Até que a certa altura houve um grito, o grito da traição. Ter, volta. Ou seja, atenção, retirar. Os cavaleiros estavam à frente. O quê? Retirar agora quando estamos a vencer. Houve até um nobre português que disse: o meu cavalo não sabe voltar. Continuou em frente, sabia que ia morrer, obviamente, sem o apoio dos outros, mas não interessava, era a questão de honra. Eles retiram e chocam-se com a segunda carga de cavalaria comandada por Dom Sebastião, que eram duas, uma a seguir à outra. A partir daí foi um caos. Mas depois já lá vou quando falar no Quinto Império. Dom Sebastião sobreviveu, chegou muito ferido a Arzila, que era uma fortaleza portuguesa. A maior parte das pessoas não sabe disso, que nós reconquistámos Arzila. Aliás, ele reconquistou Arzila e Tanger 2 anos antes. E foi vitorioso. Até houve uma questão em Tanger da filha do comandante árabe, que se apaixona por ele. Pois, não é difícil com essa figura. Houve uma grande história, nunca mais acabávamos. Ora bem, ele chega muito ferido. Pronuncio. Ele chega muito ferido e então, segundo testemunhas, ele vinha pálido como a morte, a cabeça coberta de sangue e pó. Foi embarcado à pressa na nau Almirante, que entretanto a veio buscar, que estava a bombardear Larache ao pé do Alcácer Quibir. Isto era arrasar os turcos, pronto.
e vem para Lisboa. Desembarca, ele estava muito ferido, não aguentava mais a viagem, e desembarca no Forte do Beliche, no Algarve, onde é levado às costas para depois para o mosteiro de São Vicente, onde está agora o Farol, e é tratado por frades. Em Sagres, não é isso? Em Sagres, sim, ao pé de Sagres, sim. Depois a nau Almirante vem para Lisboa para dar notícia. Foi o primeiro navio a chegar depois da batalha, mas quando chega já estava reposto. Estão a perceber? O comandante é preso e desaparece, e a tripulação é condenada às galés para que não dissessem que o rei estava vivo. Mas isto é puramente uma conspiração. Mas é. Essa sabe-se porque é que foi. Essa foi o Filipe II de Espanha que vendia, os principais compradores de armas dele eram os turcos. É o comércio. It's only good business, não é? E depois ainda há outra coisa. A filha dele, a infanta Isabela Clara Eugénia, a filha do Filipe II, tinha-se apaixonado por Dom Sebastião antes da batalha. Ainda era menina e moça, 12 anos, mas na altura era idade casadora já. Sabe-se que ela esteve no Paço de Sintra, na corte portuguesa, a ser educada, que era a melhor corte da Europa. Apaixona-se por ele, mas logo depois de saber a história da batalha, mandou-na regressar ao Escorial, a Madrid, onde ela teve problemas ginecológicos graves, com grande perda de sangue, ou seja, provocaram um aborto. Em 1578, pouco antes da morte, o Filipe II casa a Isabela com um tio dela, cardeal austríaco, Albrecht, que pede licença ao Vaticano para se casar. E mete-os como governadores dos Países Baixos, Holanda e Bélgica. Viviam em castelos separados. O castelo dela era Marimont, lindíssimo. O dele era um castelo enorme. Mas estavam-se bem. Eles apoiaram muitas artes, como o pintor Rubens, que lhes pintou a maior parte dos quadros. Agora, o chefe da guarda dela era o chamado Cavaleiro Ferido. Depois mostro-vos alguns quadros. O Cavaleiro Ferido, que é exatamente o retrato de Dom Sebastião mais tarde. Eles têm 3 filhos. Oficialmente não, mas a Casa de Habsburgo tem na genealogia os 3 filhos. A primeira foi a infanta Ana Maurícia, que está aqui. Eu fiz esta montagem. Nós estamos a falar, repare, que não sei se vocês estão a acompanhar ali, tudo, não é? Ali a nossa plateia, estás assim, não é? Nós estamos a falar dos filhos do Dom Sebastião. Exatamente. Teve 3 filhos, uma filha, Ana Maurícia, e 2 filhos. Da filha conseguiu-se detectar todo o percurso, dos filhos não. Eu fiz esta montagem há muitos anos, nos anos 90, com as hipóteses que eu tinha. Envelheci o retrato de Cristóvão de Moraes de Dom Sebastião para acertar com as idades. Agora reparem que a Ana Maurícia é a mistura dos genes de Dom Sebastião e Isabela Clara Eugénia. E há várias provas disso. Mas bom, estou a ficar perdida. Nós estamos a falar dos 3 filhos. Não? Isto é a infanta, filha de Filipe II. É a querida do Dom Sebastião. E a do meio é a filha. É filha. Que é dada pela mãe. Como falou em 3 filhos, ficaram baralhadas. Os outros 2 não sabemos o que é que lhes aconteceu. Estão na genealogia da Casa de Habsburgo. Dá-me licença. Mas mais nada. Isso foi uma montagem que eu fiz. A amada do Dom Sebastião. A filha de Filipe II. Exatamente. A filha de Filipe II. Aqui o Dom Sebastião. Não é? E a filhinha deles. A filha deles, cujas feições são a junção dos 2. Ora bem, a Isabela Clara Eugénia. E supostamente há mais 2 filhos, mas que não. Não se sabe. Okay. Digamos que a Isabela Clara Eugénia, como houve vários ataques e várias tentativas de homicídio da menina, entregou-a ao seu meio-irmão, Filipe III de Espanha. Como se fosse filha dele, do meio-irmão Filipe III da Ana d'Áustria, que era a mulher. Não tem nada a ver fisicamente com eles. Há várias coisas que se pode dizer. Entregou para salvá-la e protegê-la. Não é? Agora, com quem é que ela vem a casar? Com o rei de França, Luís XIII. A filha. Luís XIII de França. Que também tinha uma série de guarda pessoal nomeada por Dom Sebastião.
Essa guarda pessoal era os mosqueteiros do rei. O Luís XIII era homossexual completamente, não ligava nenhuma. Ela tem dois filhos, aliás, dois gêmeos, do capitão da guarda, que era Charles de Batz, Chevalier de D'Artagnan. Estão a ver onde é que o Dumas foi buscar. Mesmo assim, o Duque de Orleans, que era o segundo filho, o segundo não, eles eram gêmeos, fazem desaparecer, que era o chamado Homem da Máscara de Ferro. E estava mesmo a pensar nisso, mas tem a ver com a Máscara de Ferro? Diretamente. Mas diretamente. Quem é que é o filho primogênito que vai para o trono? Luís XIV, o Rei Sol. Sol, neto de Dom Sebastião. Há três breves. Luís XIV, de França. O rei Luís XIV, o Rei Sol. O Rei Sol. É neto Sendo dele. assim, é neto do Dom Sebastião. Dele. Porque é filho da... Há várias coisas que se podem confirmar. O Rainer e outra pessoa que eu não vou agora nomear porque ele pediu-me segredo enquanto estão a trabalhar na documentação. Ainda estão. Eu sei que há muita gente que estão a fazer... Descobriram mais coisas ainda. Enfim, Dom Sebastião terá morrido em 1633 aqui em Limoges, no convento dos Agostinhos, onde se refugiou. Sim. Envenenado. Aliás, quem? O Dom Sebastião. O que eu sei desta incrível história é que precisamente ele foi sepultado em Limoges. Exatamente. Numa capela do Santo Homónimo, São Sebastião. A Isabela Clara Eugénia, eu não trouxe aqui, não imprimi, mas posso lhe mandar por computador. O Rubens faz-lhe um retrato dela depois da morte de Dom Sebastião. Ela com os olhos vermelhos de lágrimas, de luto pesado, ou não foi pelo marido que já tinha morrido há bastantes anos. E então por trás está numa tapeçaria um gigantesco S. É estranho, não é? Coroado. O túmulo dela, ela foi envenenada também, morre a 1 de dezembro, no 1º de dezembro de 1633. Tenho aqui uma transcrição, depois da morte dela em francês. Le 1er décembre, à 4h30 du matin, mourut la sérénissime enfant Dona Isabella Clara Eugénia, étant tombée malade le 16. Un peu, depois foi censurado. Dizem mesmo aqui, foi censurado. É mesmo. O motivo da morte. Foi provavelmente também envenenada. Mas morreram os dois no mesmo ano, então, envenenados. Envenenados. Agora... mas ela aí, já nos Países Baixos, já nos em Países França. Baixos. Ela nos Países Baixos, mas ele em Limoges. Exatamente. Ela é enterrada, é sepultada na Catedral de São Miguel, em Bruxelas. Curiosamente, na capela onde ela está, o vitral tem um enorme escudo de Portugal. Curioso, não é? Sim, porque isto devia ser... Pois, mas isso uma pessoa... alta patente, não é? Pois, uma pessoa, nossa amiga mesmo, esteve lá e até tirou uma fotografia. Está lá mesmo. Os revolucionários franceses incendiaram-lhe, no século XVIII, incendiaram-lhe o castelo, totalmente, e abriram o túmulo e partiram-lhe os ossos a martelo. Porquê? Porquê? Porque na altura ainda havia a ignorância, que se calhar que no futuro não se poderia fazer um ADN. Havia uma suspeita, havia uma egrégora negra, mas pronto. Vamos então saltar um bocadinho, senão... Não quero falar uma na egrégora negra. Então vamos falar não deixa esta história negra. Vamos lá ver. Dê mais um bocadinho. Eu dou. Existe uma ação material, terrena, mas que muitas vezes é comandada por outro lado. Certo, nós invisível, sabemos. Que é a chamada egrégora negra, existe a egrégora branca, pronto. Mas aqui estamos a falar de egrégoras materiais, como nós estamos aqui, sim, materializadas, e egrégoras espirituais, que nós temos aqui. Não é? Pois. Ou seja, estamos a falar portanto, de outras dimensões. Existem, todas elas seguem as três cores sagradas, que estão presentes no bolsão dos templários, o estandarte templário. Do lado esquerdo está negro, a metade negra, a metade do lado direito é branca, e com a cruz templária é vermelho no centro. Ou seja, a passagem do nigredo ao albedo é através da cruz vermelha, a ação cristã. Eles também seguiam a chamada trilogia. Seria mesmo dizer a ação do amor. Sim, e não só, calma, porque eles tinham três
grupos, ou 3 rosas. Os Cavaleiros da Rosa Negra, que eram aqueles que tinham de lidar com os demónios, não é? E com outras coisas mais. Elite. É uma elite militar, elite do ferro. Uma elite militar. Mas depois, estamos a falar... Mas eram templários. Eram templários, não é? Só que eles tinham, missões mais complexas. Mais complexas. Rosa Negra. No claustro do cemitério em Tomar, há lá várias lápides estranhas com pentagramas invertidos. Mas os pentagramas estão dentro de uma rosa. São os Cavaleiros da Rosa Negra. Pronto. Então isso não simboliza o mal, como muita gente propriamente diz. Quem luta mas contra sim o mal. que luta contra o mal. Mas olha, isso faz uma diferença abismal, abismal, não é? Eu sei. Tem uma coisa é dizer que é do mal e outra coisa é dizer não, é uma força que combate o mal. Exatamente. Mas a cruz templária e depois a cruz de Cristo é vermelha. É a ação. Os brancos eram os cátaros. Catharoi em grego. Os puros. Que o Filipe o Belo, não é o Filipe III da Borgonha, claro, o Filipe o Belo e o Papa da altura decidem, como deviam brutalidades aos templários de dinheiro, decidem acabar com eles e começaram pelos cátaros. Era mais fácil. Era mais fácil. Mesmo assim, foi um bocado sério. Foi só pela traição, foi só pois. que eles o último baluarte, que era Montségur, no sul de França, 30 km do lugar de nascimento da nossa rainha Santa Isabel. 30 km? Do outro lado da fronteira, logo. Portanto, há aqui muita coisa junta. O castelo de lá está, era inexpugnável. Ela é descendente dos cátaros. Ela era cátara, calma. Nem é descendente da cátara. Era cátara. E, aliás, a tia-avó dela, a Santa Isabel da Hungria, também era. E fazia os mesmos milagres. Bom, mas vamos então para o nosso Quinto Império. Está aqui a explicação. Vai ter que voltar, Carlos, já estou a ver. Isto está pano para mangas, não é? Dá, nunca mais acabaria. Pois. Ora bem. Mas pelo menos levanta-se aqui. Reparem nesta imagem. O véu das verdades. Isto são as 3 idades do ser que sonhou, segundo Fernando Pessoa. Ou seja, de Deus. A primeira, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sobrepõem-se. Assim como os impérios que lhes dão origem. Portanto, esses 3 ciclos dão origem a 5 impérios. A 5 impérios, exato. Agora, eu vou só ler uns bocadinhos e depois paro e depois a gente discute. Primeiro pus isto como os arautos. Vê, ó César, agora todo o mundo conhecido jaz a teus pés, mas os impérios vêm e vão como as marés e nada dura para sempre. A cautela de cozidos de março. Quem é que diz isso? O Augur, ao Júlio César. Quando ele entra em Roma, vencedor da Guerra das Gálias. Realmente ele é morto a 15 de março. Ou seja, os idos de março. Agora vem exatamente o primeiro poema que ainda está na mensagem, ainda está, chamado Quinto Império. Este é importante. Eras sobre eras se somem, no tempo em que eras vêm. Ser descontente é ser homem, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. Aí assim, passados os 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro, que no atro da erma noite começou. Antes da manhã é sempre escuro. Grécia, Roma, cristandade, Europa. Os 4 se vão para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade, que morreu Dom Sebastião. Isto é muito misterioso, já explico já a seguir. Depois temos o padre António Vieira, muito curto. Repara que verdade, repara que a palavra é verdade. E Dom Sebastião. Calma, já lá vou. O céu estrela, isto é sobre o Padre António Vieira. O céu estrela o azul e tem grandeza. Este que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. No imenso espaço seu de meditar, constelado de forma e de visão, surge prenúncio claro do luar, é o rei Dom Sebastião. Mas não é luar, é a luz do etéreo. É um dia, e no céu amplo de desejo, a madrugada irreal do Quinto Império doirá às margens do Tejo. Está na mensagem de Fernando Pessoa. Nesta época conturbada, nesta verdadeira era ténebre, ou era das trevas, pela qual estamos a passar, em que todos os edifícios das nossas crenças terrenas se desmoronam, em que as instituições estão corrompidas e não merecem mais confiança, em que os governos se mostram ao serviço de grupos de interesses e se transformam em inimigos declarados das próprias populações e países, em que a sobrevivência da nossa identidade, da nossa cultura e até do nosso amado Portugal
é seriamente ameaçada, em que os nossos lares e até as nossas vidas e as dos nossos familiares são continuamente postos em causa por mil e um fatores, por mil e uma ameaças, pequenas e grandes, em que os mass media e aqueles que se dizem alternativos também destilam propaganda depressiva e catastrofista, sendo véus de mentira, de ilusão, inculcando o materialismo mais cru, a amoralidade mais abjeta, de que os autoapelidados governantes dão um exemplo chocante. Tentando criar o medo, pânico e clivagem nas populações, estas procuram desesperadamente refúgio. No divertimento, na droga, na religião e até infelizmente no mal. Este mal nunca dará refrigério, como é óbvio, mas apresenta a atração do abismo. Por outro lado, a religião remete-nos muitas vezes para a consolação de um mundo melhor, mas noutra vida, se as nossas obras o merecerem, enquanto outras crenças dispersas, apelidadas de New Age, de Nova Era, tecem muitas vezes as mais fabulosas e alucinadas ilusões. Ou seja, se por um lado a sociedade dita moderna nos tenta empurrar para o materialismo e para o desespero, para o mais selvático reino do ter, segundo a classificação do Erich Fromm, as religiões clássicas e as modernas crenças levam-nos para o reino do ser, induzindo-nos muitas vezes como reflexo de autodefesa, porventura a negarmos a nossa existência física, a vogarmos nos sonhos da alma. Uma dualidade bipolar esta, um yin e yang incompatíveis e opostos. Contudo, como somos seres encarnados, e esta é uma dualidade sim, mas de corpo e alma, matéria e espírito, isto é a base do Quinto Império, atenção. Ambos obra do nosso amado Criador e Pai, destinados a vivenciar, a atuar em ambos os reinos, do ter e do ser, para em harmonia podermos co-criar com Ele. É o caminho do meio, indicado por Siddhartha Gautama, o Buda. Um caminho que muitos, por ignorância e egoísmo, ou pelo contrário, por idealismo, ignoram ou rejeitam. Tudo isto é, contudo, característico do final de uma era, não do fim do mundo apocalíptico, embora atravessemos tempos de apocalipse e os perigos sejam do calibre do que está em jogo, gigantescos. E como apocalipse significa revelação, rasguemos mais um véu e afastemos um pouco as brumas e o nevoeiro. É um novo dia, afinal, aquele que desponta no término da segunda idade do ser que sonhou, a idade do filho. Bom, está a apresentação das três idades, não é? O Fernando Pessoa enganou-se numa coisa, ele disse Grécia, Roma, cristandade da Europa. Tem a ver com a Europa, mas mesmo no fim da Kali Yuga, do quarto Império, houve um anterior que era o terceiro, que é estranho, porque teve mesmo esse nome, Terceiro Reich, do Hitler. Reich quer dizer Império. Terceiro Império. Está bem, era o Terceiro Império alemão, mas ele estava muito metido com o misticismo, estava metido com Aleister Crowley inglês, que se encontrou com Fernando Pessoa e depois assimilou, foi assassinado na boca do inferno. Aleister Crowley era um mago negro, como dizem, vido, quer dizer, ela é rosa negra, mas pouco mais. Mas pronto. Isto é tudo muito estranho e tem de ser, temos de andar em campo minado, porque depois foram criadas ilusões e medos sobre todas as coisas para nos afastar da busca. Portugal, o Porto do Graal, tem uma história única, começando a revelar-se abertamente na véspera da sua fundação mística, na noite de 24 para 25 de julho de 1139, onde? Numa colina perto da povoação que agora se chama Castro Verde, em plenos campos de Ourique. Lembremos que é São Pedro das Cabeças, se quiserem saber. Está lá uma capela mandada erigida por Dom Sebastião, curiosamente. Não é? Está lá também um monumento erguido pelas Forças Armadas Portuguesas, pelo Exército, em que no dia 25 de julho de cada ano vão lá em peregrinação honrar Dom Afonso Henriques. Tem lá exatamente os versos de Fernando Pessoa: Pai, foste cavaleiro, hoje a vigília é nossa. Dá-nos o teu exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá que contra a hora em que errada novos infiéis vençam a bênção como espada e a espada como bênção. Isto é do poema da mensagem a Dom Afonso Henriques, de Fernando Pessoa. E o Exército vai lá todos os anos prestar homenagem. Mas com altas patentes e tudo. Bom, mas... portanto, o milagre de Ourique, onde Dom Afonso Henriques ouve de Jesus Cristo a missão que ele destinava a Portugal. É muito curioso isto. Vou apenas relatar um bocadinho. Não é aquela versão que temos do século XVI da Inquisição.
em que tentavam meter a Igreja entre o homem e Cristo. Segundo parece, Dom Afonso Henriques foi atraído a um fossado. O que é que era um fossado? Era uma incursão em território inimigo, muito profunda. Mas foi demais. Passou o Tejo, passou o Alentejo, entrou no Baixo Alentejo, em campos de Aurique, como diziam os árabes. E naquela colina de Castro Verde, ao cair da noite, viu afinal que estava rodeado de 5 exércitos árabes. Muito chato. E era apenas um pequeno contingente. Então ele está a tentar desesperar, está a tentar discutir com, digamos, um estratega dele, que foi o primeiro não, mas foi grão-mestre da Ordem de Cristo, em Portugal mais tarde. E desesperadamente enterra a espada no chão e entre rochedos que estão ainda lá, bem afastados, que parecem dedos erguidos ao céu, ao orarem, ele enterra a espada e reza desesperadamente, pede ajuda. Então remete-se à tenda dele, dizendo ao sentinela para não deixar entrar ninguém. Ele não quer ser incomodado porque precisa descansar. Quando ele entra, está lá um cavaleiro de armadura reluzente, como eu nunca tinha visto. Então, como é que entraste? Que deixaram de entrar. O cavaleiro só diz: eu vim aqui anunciar aquele que tu chamaste. E sai. Dom Afonso Henriques sai, chega para o sentinela: olha lá, deixaste entrar este homem. Que homem, senhor? Não vi ninguém. Quando Dom Afonso Henriques volta a entrar na tenda, está lá outra pessoa. O quê? Outro? Exclama. Ele era assim um bocado, não é? Outro. E então de repente é que ele vê quem é que ele era. Com as chagas nas mãos, nos pés, etc. Deita-se deita-se de joelhos, ajoelha-se à frente dele. Perdão, senhor, não vos haveis reconhecido, mas depois numa bravata: mas porque é que apareceis a mim, que acredito em vós, e não apareceis àqueles que me cercam, que não acreditam? E Jesus só lhe diz: aqueles que te cercam também acreditam em mim, mas à sua maneira. Eu vim porque me chamaste. E depois diz-lhe como é que ela há de vencer. É a bandeira das 5 quinas. Fazer uma bandeira com 5 escudos, 5 escudos, e em cada uma deles 5 besantes, ou seja, de prata. 5 escudos azuis e os 5 besantes de prata. Contando na vertical e na horizontal, dá os 30 dinheiros da traição. É um aviso contra o vil metal. Ergue isto de manhã e verás a vitória. E depois ele diz-lhe ainda o seguinte: eu sou o edificador e dispensador de impérios, Afonso. Eu quero em ti e nos teus descendentes estabelecer o meu próprio império. Cristo promete, portanto, a Dom Afonso uma descendência venturosa até a 16ª geração. Ventura essa alargada a todo o reino, geração a partir da qual se daria a sua degradação e decadência. Se considerarmos não gerações, mas reinados, verificaremos que El Rei Dom Sebastião foi efetivamente o 16º rei de Portugal. E todos conhecemos bem a atenuação e degradação que seguiram, com golpes sucessivos: Alcácer Quibir, a ocupação espanhola, as invasões francesas, o liberalismo, a República, o 25 de Abril, com a perda brutal de território e de vidas, a União Europeia, a perda rápida de soberania. Golpes estes, muitos deles mascarados de libertação e de expansão, que mesmo o denodado esforço de muitos heróis para lhes contrariar os efeitos apenas os conseguiram atenuar, e ao sofrimento que estes causaram na população. O que não será de espantar, pois é a degradação característica do fim de uma era, a era do filho. Do fim do império, os 4 se vão para onde vai toda a idade, e do fim de um ciclo. Mas estaríamos então destinados a desaparecer no nevoeiro da história, no pó das coisas esquecidas, como pátria, como gentes, como cultura. No citado milagre de Ourique, Cristo promete que Portugal retomará a sua aventura quando voltar a abraçar a sua missão, passados os 4 tempos do ser que sonhou. Quando Deus Pai voltar a dirigir a sua vista sobre a prole atenuada, então Portugal alcançará a sua plenitude. Falamos em tempos, em idades, em impérios, como uma teia impenetrável e confusa. Mas é apenas, mais uma vez, o véu da ilusão que nos confunde. Urge rasgá-lo. E é isso que vamos fazer, que eu vou tentar aqui fazer rapidamente, é rasgar o véu da ilusão. Na verdade, o abade cisterciense Joaquim de Fiore, no século XII, estabelece a teologia trinitária das 3 idades ou estados do mundo. Primeira idade do Pai, relativa à lei mosaica de Moisés, iniciada simbolicamente por Adão e confirmada por Moisés, que, segundo estudos mais aprofundados, teria sido
O faraó é Akhanaton. Porque Moses, na língua de Quem, na língua do Egito, queria dizer faraó. É que as pessoas não sabem. Mas há prova disto. É representada iconograficamente pelo octógono e por um homem idoso de longas barbas. Alguns autores conotam-na com a lei natural ou com a ciência. Segunda idade do filho, anunciada por Oséias e desabrochada em plenitude por Jesus Cristo, representada iconograficamente pela cruz e por um homem maduro. Alguns autores conotam-na com a lei evangélica ou com a beleza. Terceira idade do Espírito Santo, anunciada por São Bento e que se manifestará na sua plenitude após a derrota do Anticristo. É representada iconograficamente pela pomba branca, por uma criança, ou um menino imperador ou um menino rei. Alguns autores conotam-no com o amor. Alguma pergunta? Muitas. Muitas, pois. Ok, posso então continuar? Mas eu vou. Continuamos? Eu gosto de seguir. Então pronto. Ok. Mas queres perguntar? Pergunta. Não, eu não me esqueço. Ora, como vemos, cada idade é primeiro anunciada ou inaugurada e só muito depois desabrocha em plenitude, sobrepondo-se esse espaço de tempo à decadência da idade anterior. Imaginemos então cada uma das idades representada por um círculo, os 3 círculos seguidos, sobrepondo-se de forma que o primeiro e o terceiro se interceptam, formando uma vésica Pisces, e o segundo que se sobrepõe aos 2, que sentado nessa vésica Pisces, aí a meio. A meio. Mesmo meio. Desta forma, os 3 círculos e suas interseções formam 5 zonas, cada uma delas correspondendo a um tempo, a um império, que a pessoa caracterizou como 1. Grécia, 2. Roma, 3. Cristandade, 4. Europa, 5. Império do Espírito Santo. Reparemos que o terceiro tempo ao Império da Cristandade é o único que contém os elementos das 3 idades. A pessoa caracterizou assim, de um ponto de vista intelectual, aquele que utilizarei nesta modesta exposição. O padre António Vieira sugeria outra interpretação, como muitas outras que tomam por base a interpretação de Daniel, do célebre sonho de Nabucodonosor, da estátua de cabeça de ouro, peito e braços de prata, rins e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de uma parte de ferro e outra de barro. Vem uma pedrinha que parte o barro dos pés e toda a estátua se desmorona. Agigantando-se então a pedra até se tornar uma alta montanha. A cada um dos metais estaria associado um império, e a Igreja Cristã via a pedrinha como a vinda de Cristo e o cristianismo universal como o 5º império do mundo, que unificaria a humanidade sob a cruz. Daí o antagonismo de Roma em reconhecer a Portugal essa liderança, essa missão. Queriam ser eles, como é lógico. Carlos V, de Espanha, consultando filósofos e videntes, convencera-se de que esse 5º império, tê-lo-ia a ele como imperador. Querias. Pois vaticinava-se, é o pai do Filipe II, pois vaticinava-se que este seria um Habsburgo. De qualquer forma, o padre António Vieira profetizaria décadas depois. Todos os reinos se unirão num cetro. Todas as cabeças obedecerão a uma suprema cabeça. Todas as coroas se rematarão em um só diadema. E esta será a pienha da cruz de Cristo. E afinal, Dom Sebastião era Habsburgo. Confirma. Agora cá está o final do tal verso. Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião. Quem na matéria irá receber a alma que habitou Dom Sebastião no século XVI. Verdade como alma. Para assim que este regresse e seja o sinal para o alvorecer do 5º Império e o renascer de Portugal. Se esse alvorecer é a entrada absoluta na idade do Espírito Santo, livre das anteriores idades, no 5º Império do mundo, este terá tido certamente a sua anunciação. Fala-se em Joaquim de Fiore, nos finais do século XII, que terá de beber a fontes anteriores, incluindo influências heréticas cátaras. Cita-se a convicção mística medieval de que o mundo só atingiria a nova idade do ouro, quando o fogo e a rosa, representando respectivamente a ciência e o amor. Está muito, muito bem explícito no romance e depois no filme O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Que se unissem numa só entidade, a Rosa de Fogo. Portanto, a ciência e o amor. A ciência, a espiritualidade, na que nós falamos espiritualidade, nós estamos concentrados no amor, não é? Pois. A união dos contrários que não são tão contrários assim. Em Portugal houve quem pressentisse a longa agonia de Portugal no 4º Império, e tudo fizesse para preparar o reino para a longa e penosa travessia que se adivinhava após a queda do 16º monarca, tentando estabelecer uma ponte que fizesse a ligação com a fase áurea, com o 5º Império, tentando trazê-lo a Portugal ainda na fase do 3º.
Uma das pessoas que tudo devotaram a essa tarefa de luz foi a nossa querida Rainha Santa Isabel. Médica que preparava os próprios medicamentos materiais e espirituais, com que ela própria tratava os enfermos, mesmo os mais humildes, demonstrando assim um domínio perfeito do fogo da ciência. Mas, através do seu amor, bálsamo milagroso para todas as enfermidades, da sua abnegação, da sua imensa caridade, praticava o amor que deveria estar subjacente a qualquer ato humano. Assim, fundindo nela a ciência e o amor, o fogo e a rosa, incorporava o ideal da Idade de Ouro, a rosa de fogo. Ela é a rosa de fogo. Desta forma, a Santa Rainha, naquele início do século XIV, foi a perfeita pontífice, ou fazedora de pontes, do latim pontifex. Entre um tempo e outro, saltando por cima do Quarto Império, que agora se desmorona com fragor nestes nossos dias. Pontos cujos alicerces têm de ser construídos de antemão. Assim, na sua vila de Alenquer, a Santa Rainha dá início, por volta de 1320, às festas do Divino Espírito Santo, saudando o Divino Paracleto e oficializando, por assim dizer, Portugal como o oral da nova era que iria começar. A Igreja de Portugal, fundada por ela, toma, portanto, forma e corpo. Ao arrepio dos dogmas de Roma, na tradição de Dom Afonso Henriques e Dom Afonso III, que literalmente correram com os enviados papais a pontapé, incorrendo na sua excomunhão e na do reino, que foi depois levantada. Pouco antes, em 1319... Pois, se nós éramos um reino que era abençoado pelo próprio Jesus Cristo, porque é que nós precisávamos de um intermediário do Papa? Exatamente, por isso é que ele fez isso. Dom Afonso Henriques e Dom Afonso III foi uma coisa. Faz sentido, não é? E o Papa retirou-lhe o bispo do Condado de Portucalense. Sim, senhor. Então pega num padre que era árabe convertido, converso, escuro, o Dom Solimão, ou Dom Soleima, como lhe diziam, o célebre bispo negro de que fala o Alexandre Herculano, e pergunta-lhe: olha lá, sabes o latinório? Sim, senhor. Sabes dizer missa? Sim, senhor. Então no meio do bispo. Escândalo. Curiosamente, a múmia do bispo negro, Dom Solimão, como é que podia... a múmia tem o Papa, está em Lisboa. Espera. A múmia dele está em Lisboa, numa igreja no Chiado, no subterrâneo, intacta, quase. Não sabemos como é que eles fizeram. Consegue-se conservar aquilo naquela altura. Agora, o Papa, claro, ficou furioso, mandou-lhe um enviado. Ele correu com ele a pontapé pelas escadas, mas depois vai mandar arriar os cavalos, e diz: para onde é que ele foi? Foi numa mula por pelo caminho, senhor. Então ele vai a cavalo, da armadura, de espada, sei lá o quê. Até que um outro disse: senhor, não vos perdeis. Porque ele é já conta do enviado papal. Bom, pouco antes, em 1319, conseguira por bula papal a transformação da Rainha Santa Isabel. A transformação da ordem do templo, proscrita por Roma, na ordem de Cristo. Ela brincou. Aquilo foi pelo punho dela. Atenção. Brincou. Porquê? Chamavam-lhes templários, a ordem do templo. Mas ela deu à ordem de Cristo o nome original na ordem do templo. A ordem dos pobres cavaleiros de Cristo do templo de Jerusalém. E o papado não percebeu. Deu-lhe o nome de origem. Pois. Por ordem de Cristo, o documento desse pedido à Santa Sé está assinado pelo seu próprio punho e não pelo seu real marido, Dom Dinis, que foi fiel depositário dos bens da ordem até à conclusão do processo, rejeitando o administrador papal. Agora, há aqui um outro engano, muito simples, mas é que Dom Dinis plantou o pinhal de Leiria não para construir as naus. Oh, não diga isso. Não, de forma alguma, as naus não eram construídas em pinho, eram em carvalho. Agora, ele plantou por um bem maior, ainda maior que as naus, nem faz a ideia. Para travar as areias das dunas, antes de terem pegado fogo ao pinhal, tenho ainda lá fotografias que depois mando-vos, das areias a pararem no pinhal, para que houvessem terras aráveis e para alterar o clima. Palavra de honra. Para que a umidade, e não foi só no Pinhal de Leiria, foi ao longo de toda a costa. Até quase ao Algarve, até ao Seixo, pelo menos. É a primeira vez que eu ouço essa versão. Pois, mas eu tenho que partilhar, não é? A primeira vez que ouço essa versão. Tudo bem, mas ora bem, extraordinário. E para permitir... Já era ambientalista. Agora vamos ter que acrescentar que o Dom Dinis já era ambientalista. Não digas esse nome, porque esse nome está muito mal cotado hoje em dia. Porque é hasteado como flâmula de um movimento que não tem nada de luminoso. Pronto. Mas pronto, as minhas palavras eu sei, já percebi, são dentro da luz, não é? Alterando isso,
havia uma modificação do clima nas terras a leste, portanto, provocando chuvas. Pois. Portanto, favorecendo a agricultura. E favorecendo o crescimento das florestas de carvalho, que havia imensas. Realmente, eu nunca fui confirmar de que madeira eram as naus. Carvalho, garanto-lhe. Carvalho. Os conveses eram em teca, madeira de teca. O pinheiro era só para algumas coisas primárias, não é? Pronto, mas tinha lá um bocadinho de pinho. Tinha, mas não há aquele nível que ele não ia fazer aquele pinhal para alterar o clima e depois para o cortar. Se cortar mais tarde. Olha isto é um reset, não é? Peço desculpa. Ora bem, o ataque das forças negras não se faria esperar, voltando a Santa Isabel. Certo. Desde a sedução maquiavélica de Dom Fernando pela sinistra Leonor Teles, que era bruxa, enfim, chamavam-lhe a Leivosa em Portugal, portanto não ver. Bem, temos uma rainha visionária. E era casada quando casou com o Dom Fernando. Está a ver a brincadeira. Estas mulheres não se brincam aqui em Portugal. Com as funestas consequências que se conhecem, culminando na invasão castelhana, travada pela divina providência através do santo contestável Dom Nuno Alves Pereira. Tudo feito para travar o esforço imenso de luz da Rainha Santa Isabel. Mas esse dia glorioso de 14 de agosto de 1385, em Aljubarrota, marcou o ponto de viragem. A partir daí o reino construiu o império, lançando-se no mar oceano, dando novos mundos ao mundo, da talvez mais heroica tarefa desempenhada pelo homem na Era Moderna. A Era Moderna é exatamente já depois da Idade Média, não é? Pois, abrir as rotas. Era a base terrena, material do Quinto Império, que estava a ser lançada com suor e sangue. Mas se a besta recolheu ao covil para lamber as feridas, não me estou, obviamente, aqui a referir a Castelo. É outra besta. A gente já sabe. Tão pouco desistiu. Uma besta um bocadinho maior. Pois, bastante maior. Tão pouco desistiu dos seus intentos, esperando a ocasião mais propícia, corrompendo o reino dos seus povos pela cobiça, pelo vil metal, pelos fumos da Índia. Pela traição, provocando, por fim, a perda do 16º rei, El Rei Dom Sebastião. Este, sem dúvida, conhecedor da cronologia portuguesa estabelecida em Eurique, tentou, nos seus curtos 10 anos de reinado, não foram meia dúzia, foram 10 anos de reinado, introduzir imensas reformas positivas no Império, sendo que o tempo lhe fugia, de que ele era o último rei ungido, tal como Artur, o último baluarte de Portugal, antes deste mergulhar no longo período de decadência do Quarto Império, que arrogante se insinuava já, uma Europa mercantilista, economicista, racionalista e reducionista, que tudo queria premiar e corromper, como de facto viria a acontecer. Penso antes daquele outro agosto, este fatídico, como faz que eu dizer, pouco antes deste outro agosto, este fatídico, restaurar a condição das 3 ordens religiosas militares que o seu avô, Dom João III, a pressões da Inquisição, havia reduzido à clausura. Restaurar aquilo que a Rainha Santa Isabel havia feito em 1319. Isso a maior parte das pessoas não sabem. Estamos a falar 300 anos depois. Exatamente. Não sabem que ele trazia ao peito a cruz das 3 ordens. Mas isso é outra história. E as 3 ordens são, recordo-me, Cristo, Avis e Santiago. As 3 ordens templárias. Senhor, então iremos morrer. Ter-lhe-á dito nos seus cavaleiros perto do final da batalha de Alcácer Quibir, quando tudo se afigurava já perdido. Dom Sebastião responde-lhe com uma gargalhada amarga, dizendo: morrer sim, mas devagar, e atirou-se com redobrada energia contra a chusma turca que o cercava. Muitos tentam denegrir esta frase do desejado, contudo quereria dizer outra coisa bem diferente do que hoje é uso atribuir-lhe. Tanto poderia significar um desesperado e quase banal calma que isto não acabou, que isto ainda não acabou, como ouso deduzir uma constatação triste do destino inexorável de Portugal, cuja era ténebra se abria perante ele. Portugal iria morrer, mas devagar, lentamente, sob a pata de barro e ferro do quarto império da besta. Então, de queda em queda, de golpe em golpe, erguendo muitas vezes ainda a cabeça coroada e altiva, Portugal foi percorrendo a sua via dolorosa até ao momento presente, em que enfrenta a sua suprema prova, como dizia Fernando Pessoa. Como dizia Pessoa, a perspectiva da perda da identidade e da independência. A sua aniquilação como país. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Estou quase no fim mesmo.
O império material, alicerce terreno do império espiritual, já existente no etéreo, havia sido lançado. No sangue de Alcácer Quibir e na sua longa sequência, os cães da treva pensaram banquetear-se com o seu corpo derrubado, preparando-se hoje para o golpe final. Mas Dom Sebastião efetuara a ponte sobre o abismo, fora o seu pontifex material. Numa das suas armaduras mandara gravar uma fênix, que seria um dos seus símbolos, numa promessa de renascimento das cinzas. Calma que isto ainda não acabou. Há uma coisa curiosa. Há um quadro do Rubens, da Isabela Clara Eugénia, com o marido oficial. Ela era mais alta que o marido oficial, curiosamente. Coitado, era bom homem, mas inquisidor, sei lá o quê, está a ver, não é? Sim, estamos a imaginar o cenário. Mas era bom homem, curiosamente. Ela está a apontar para duas joias. Uma joia que tem no cabelo e outra, eu depois mando-vos não tem aí, quadro. Não é? Não tenho. E outra que tem no peito. São dois fênixes. Tenho na mente e tenho no coração. Uau! Está a ver, não está? Até me arrepiei. Mas ela a apontar mesmo, atenção. Portanto, o Rubens era o confidente dela e sabia muito bem o que se tinha passado. No fundo, ele foi pintando e deixando mensagens. Está tudo codificado. Não é? E não era só o Rubens, o Van den Eyck também. Havia vários que codificaram tudo. Ela e o marido foram grandes impulsionadores das artes nos Países Baixos. Eram mecenas. E ela, quando ela era católica, não é? Quando foram cercados pelas forças protestantes do Duque de Orange, ela cercaram-lhe, não sei se foi Ghent, se foi Bruxelas, e ela dizia que não despia a camisa enquanto o cerco não fosse levantado. O cerco durou 3 anos. Ela não despiu a camisa, que ficou com um tom amarelado, como é lógico, ela tomava banho, mas com um tom amarelado, esse tom ficou com o nome de Isabela. É muito curioso tudo isto. Ora bem, Portugal não morrerá, pois a sua alma é imortal. Os chacais podem matar-lhe o corpo, por um momento apenas. Um momento desse necessário ao remoçar da chama, para que os portugueses acordem e ele se erga de novo, renovado na aurora do Quinto Império. Portugal deixou a sua alma no mar. Todo o ritual para a recolher foi interrompido pelo Quarto Império. Urgir buscá-la, trazê-la de novo para as terras sagradas da Lusitânia, para o Porto do Graal, para que o Quinto Império se cumpra pela graça. Aliás... Repita essa frase. Portugal deixou a sua alma no mar. Todo o ritual para a recolher foi interrompido pelo Quarto Império. Como é que tu recolhes uma alma perdida no mar? Ou recolhida no mar? Perdida ou recolhida? Recolhida. Recolhida no mar. Como é que tu vais buscar uma alma recolhida no mar? Vai buscar. Indo aos sítios onde nós fomos. Remoçando a chama. Às vezes basta a presença sincera e boa para remoçar a chama em certos sítios. Ok? Eu adorei ouvir esse texto pelas suas palavras. Muito obrigado. Aliás, há um poema de Fernando Pessoa que diz que uma das missões de Portugal é reunir o corpo anónimo e disperso de Osíris Deus. Osíris foi morto pelo Sete e cortou o corpo em 14 pecados e espalhou-o pelo mundo. Não é? Portanto, estão a ver a ligação ao Egito. Isto tem muito de trás. Há dúvidas, obviamente, que isto é parte poética. Agora, mas então caracteriza-se já do Quinto Império, a Idade de Ouro, que iria reunir todos os reinos num cetro, num ecumenismo universal. Não certamente uma negra globalização, baseada na antítese das ideias isabelinas, eivada de materialismo, de treva, tendente a reduzir a humanidade a uma condição de formigas num formigueiro, ou de abelhas numa colmeia. É o que eles próprios chamam, em Bruxelas e não só, the hive concept, o conceito de enxame. Percebem? De escravos num sistema demoníaco. Daí também temos que salvar as abelhas. Pois, coitadinhas das abelhas. Mas eles dizem abelhas porque no fundo são formigas. Sim. Também não de certo numa nova era plena de crenças dogmáticas, instigadas muitas vezes pelos mentores da dita globalização negra, cheia de ilusões e ações espúrias. Não será igualmente um império só do espírito, visto estarmos encarnados e o território sagrado do Porto do Graal ter de ser de novo consagrado à missão. É esse sim o império do caminho do meio, a união harmónica do ser e do ter,
O império da verdade, em que os véus da ilusão, do medo, da mentira e do desespero terão de ser rasgados, tal como o véu do templo se rasgou quando Jesus entregou o seu espírito ao Pai ao expirar na cruz. O sagrado não pode estar oculto. A verdade não pode ser tapada pela mentira. Esta é uma das nossas tarefas, como portugueses amantes de Portugal e da sua missão, que a divina chama do Paracleto deixa sobre nós. Com o rasgar dos véus, com a proclamação da verdade, Jesus disse que vinha dar testemunho da verdade, lembrem-se. As diferenças e os ódios abater-se-ão, porque são baseados no engano. As nações conviverão em paz, unidas apenas pela compreensão mútua, mantendo todas as suas características e diversidades de costumes, de povos, de culturas, de religiões, pois afinal essa diversidade é a manifestação da riqueza da criação divina. E todas as religiões adoram o Criador à sua maneira, qualquer que seja a concepção que tenham dele. É esta uma das missões de Portugal no Quinto Império, inspirado pelo Divino Espírito Santo, dar testemunho da verdade em todos os seus campos, da ciência à fé, da compaixão ao amor. Sem dogmas, sem preconceitos, sem imposições autoritárias, mas com a força que Deus lhe concederá para espalhar esse testemunho com amor. O resto, a parte material, muito mais fácil, uma vez os véus rasgados, virá por acréscimo. Só então o fogo se unirá à rosa e Portugal, seguindo o exemplo isabelino, se transmutará na rosa de fogo. Queridos irmãos e irmãs de Portugal, estamos a aproximar rapidamente do ponto de mutação em que o Quarto Império se desmorona a toda a nossa volta, tentando desesperadamente impedir que a luz brilhe nas trevas que ele próprio criou. É a hora mais perigosa e sombria, em que os servos da sombra, arrastando milhões de inocentes e de ingênuos, tentam tudo por tudo para impedir o inevitável. Mas também é a hora da antemanhã, do raiar da aurora, do renascer da fênix, do regresso do rei. Mantenhamos firmes perante a tormenta, encomendemos a Deus, como faziam os templários, e sob a sua proteção e orientação do Divino Espírito Santo, alcançaremos um novo dia. Não é a hora de negarmos, mas sim de afirmarmos Portugal. Portugal não perecerá. Antes de terminar, queria fazer uma prece, uma curta oração de Monsenhor Ângelo Roncalli, que foi o Papa João XXIII, mas a oração é muito bonita, independentemente da pessoa. Chama-se a oração Meu Deus é Tua. Ele era místico, era Rosa Cruz. A oração Meu Deus é Tua, porque é Tua a voz dos povos, quando se tornam a encontrar na última vida e te dão o último suspiro e os olhos. Nada do que está escrito vale o que se diz. Se é recordado com amor e é transmitido no suor da terra por vozes baixas, a oração da aurora, da tarde, da noite. Quanto é solene a terra que semeaste, como é solene a oração que voa com as brumas ou os calores entre as pedras, o olhar que de longe as segue. A cada homem deste um filho, a cada homem deste um pão, e a oração renova-se cada dia quando se partem o filho e o pão. A oração, meu Deus, é Tua, porque a voz no mundo é só Tua, a do cordeiro, da árvore, do homem, de cada coisa marcada pela Tua mão. Cada momento conserva a Tua lembrança, porque nenhum passo foi dado em vão. Mesmo aquele do viajante que te ignora, deixa uma semente da qual germinará a Tua glória. Quem se cala, orou ou orará. E para aquele que se calou, Tu já oraste. No 7º dia de repouso pelo universo, cada homem tem já a sua oração. Ela é lágrimas, é riso, é grito, é ira, a própria vida, a hora dos abismos que povoaste de sonhos amorosos quando te chamaste Deus de cada perdão. A oração, meu Deus, é Tua. Meu Deus, humildemente te peço, nesta hora esperançosa e sombria, que dirijas de novo o Teu olhar para Portugal. A oração, meu Deus, é Tua. Isso. Inspiramos tanta energia e sabedoria nas entrelinhas desse texto. Então, Carlos, diga. Em que momento estamos? Estamos no momento de manhã. É o mais perigoso deles todos. Perigoso em que sentido? Então precisamos das rosas negras. Há um perigo. Há um perigo grave. Até nas é que se vier os Cavaleiros da Rosa Negra, aqui há uns 80, 90 anos, foram os SS nazis. Atenção. Ai, Jesus Cristo. Pois, mas atenção, eles sabiam o que estavam a fazer. Era terrível. Simplesmente saíram fora de controle, foram apanhados pelo outro lado. Havia a Rosa Vermelha. Foram corrompidos. Eu tenho uma amiga minha que disse-me que a única forma deste Quinto Império
levantar a sua fundação é não haver corrupção, correto? Não sermos corrompidos. É haver homens e mulheres boas. É a bondade. E eu achei piada porque ela disse, sabes, os homens, homem, macho, tentaram muitas vezes e corromperam-se. A mesma coisa com a mulher, na antiguidade, não sei se sabem. Qual delas? O quê? Lembra-se das Amazonas de Lesbos. Ui, se vamos pelo campo das Amazonas... Espera, mas elas foram declarar a guerra a quem não deviam. A Esparta, que era o machismo puro. Está a ver? Mas é que as Amazonas, nós temos que esclarecer que elas não são másculas. Ela é do mais feminino que pode existir no planeta Terra. Aquilo foi muito esquisito, ok? Pô, eu estou aqui para esclarecer este grande esqueleto, porque Deus, Jesus Cristo, disse assim: olha, filha, tu nasceste na terrinha da Joana d'Arc. Eu sei, mas a Joana d'Arc era cavaleira. Eu digo nasceu porque muita gente acha que é onde ela... Não, onde ela nasceu pequenininha, da barriguinha da mãe dela. Mas eu sei. E ela trouxe uma grande, grande mensagem por detrás de toda essa grande história, não é? E uma grande sabedoria que não foi compreendida. Não foi de forma alguma. Não é? Também não vou falar hoje, porque aqui o nosso diretor já está a dizer... Está a acabar o tempo. Não é? Mas, porque isto, Carlos, isto, hoje só estamos a levantar um bocadinho... Do véu. Só rasgamos um bocadinho assim, do véu. A pontinha do véu. Vamos ter que voltar para rasgar um bocadinho mais, não é? Mas, será... Eu acho que a energia feminina tem um grande papel nos tempos de hoje. Todas as duas. O yin e o yang. A rosa de fogo. O fogo, a masculina, e a rosa feminina. Por isso é que nós vamos lançar uns pastéis com pétalas de rosa. Exatamente. Que é para vocês portugueses. Estamos a rir, mas foi mesmo eu sei disso. Olha, mas agora tu fizeste uma pergunta muito interessante, não é? Em que ponto é que estamos? Isso. E como é que nós podemos avançar, já que nós estamos a dar passos fortes. Nós estamos. Neste sentido do Quinto Império, da união de todos, da luz, do amor, não é? No fundo, estarmos unidos em amor e tudo o que fizermos, a ação, a cruz vermelha, é através do coração. Exatamente. Não é? E da luz que todos nós somos. Nós precisamos da luz, obviamente. Sempre. Agora, há uma coisa que eu devo dizer. É um conselho para navegar neste nevoeiro, neste mar de recifes. Navegar à vista. Está nevoeiro. Eu sei. Hoje está um dia lindo para falarmos do Quinto Império. Mas atenção, tudo aquilo... Falámos e construirmos, não é? Tudo aquilo que seja repetido ad nauseam, pela comunicação social, por grupos, por isto, por aquilo, por aquilo outro, não é verdade. É propaganda. É a repetição do Goebbels. Ele dizia, se um dado for repetido incessantemente, até eu passo a acreditar nele. Não é mentira. Okay? Portanto, estão a ver, esta é uma das coisas que temos de ver. Depois temos de ver também que não há nada que os powers that be, que os seres da treva, estejam a fazer para o nosso bem. Ok? Carlos, nós estamos a terminar, mas há aqui os nossos intemporais estão-nos a ouvir, devem estar a pensar, então, mas Dom Sebastião morreu? Não morreu? Ele morreu, obviamente, em 1633. Óbvio, não deve ser um Saint-Germain. Não como nos foi contado. Mas não como nos fomos contado. De forma alguma. Isto mudou toda a percepção da nossa história de Portugal. Pois, muito rapidamente. A Casa de Bragança. Mas porquê? Isto foi que ele foi. Espera aí. Porquê que ele não assumiu? Se era o nosso rei. Ele tentou durante anos. Mas quem Até foi ao Papa. Mas quem foi? Essa conspiração. Essa conspiração para já convinha ao Império Espanhol. Para apanhar o Império Português e para que a Isabela Clara... Eram as forças espanholas que estavam introduzidas, minadas aqui no nosso reino. Dom Sebastião foi 3 vezes ao Vaticano e conseguiu do Papa 3 breves. Eu tenho o texto das breves. As 3 breves... É que o senhor está a falar essas coisas porque tem provas. Sim. A última breve, em que estava o Filipe IV no trono, ameaçava o rei espanhol e Espanha de excomunhão se ele não entregasse
o cetro, a coroa e o império ao seu rei legítimo, Dom Sebastião, que estava vivo. E foi excomungado. Isso ninguém diz. Isto não é acreditável. Eu posso lhe mandar as breves. Como é que isso é possível? O Dom Duarte dá-nos, para terminar quase, o Dom Duarte dá-nos deu-me pessoalmente uma comunicação que está nos registros da Casa de Bragança em Vila Viçosa. Quando, ainda antes de 1636, creio eu, ou 32, o Dom Teodósio, Duque de Bragança, estava em Vila Viçosa. O filho mais velho, que era para ser o futuro Duque de Bragança, morre muito novo, mas aqui ainda estava vivo. E o segundo, que era o futuro Dom João IV, vinham de uma caçada e perguntavam onde é que estava o pai. O pai não pode ser incomodado, está ali com uma pessoa muito importante. Eles foram espreitar, como adolescentes, foram espreitar qual é a pessoa muito importante. Claro. E viram o Duque de Bragança, seu pai, ajoelhado em frente a um homem idoso, mais de 70 anos, que estava sentado e que estava-lhe a dizer uma série de coisas. Pois esse homem idoso, que se via ter sido louro ou ruivo, levanta-se, passa por eles, dá-lhes um aceno de cabeça e sai. Então o futuro Dom João IV pergunta: Senhor meu pai, quem era aquele homem perante o qual estavas ajoelhado? E o Dom Teodósio do Duque de Bragança responde: então não haveis reconhecido o nosso rei Dom Sebastião? O que é que ele veio fazer? Veio permitir à Casa de Bragança de aceder novamente à coroa. Proibição essa que tinha sido lançada por Dom João II, por causa de terem morto o filho dele. Ok? Portanto, Dom Sebastião tem muito que se liga. Muito rapidamente, e não vou ler isto tudo, obviamente, ele lançou uma base de leis que estão na Torre do Tombo, a 7 chaves. Isto é um memorial para o governo do reino de Dom Sebastião. De Dom Sebastião. 1572. Qual é a primeira? A primeira era para a aquisição, não lhe pegar. Terei a Deus por fim de todas as minhas obras e em todas elas me lembrarei dele, por aí fora. Agora, começa por aqui. Fazer mercê a bons e castigar os maus. Não querer levemente e ouvir sempre ambas as partes. Fazer justiça ao grande e ao pequeno sem exceção de pessoa. Tirar as onzenas, não sei o que é. Conquistar e povoar a Índia, Brasil, Angola e Mina. Todo o que me falar de desonestidades, castigá-lo rijamente. Pois. Quando houver que fazer alguma coisa, comunicá-la primeiro com Deus, reformar nos costumes, começando primeiro por mim, no vestir e no comer. Em negócios, ter primeiro em conta com o bem comum e só depois com os particulares. Tirar alguns tributos, impostos, e buscar modo com que Lisboa mesmo assim seja bastada. Essa é válida para agora. É muito. Essa aí vamos ter que comentar as letras. E a primeira, e a anterior também. A anterior também, pois. Também está as leis que fizer, mostrá-las primeiro a homens de virtude e letras, para que me apontem os inconvenientes que tiverem. Levar os súbditos por amor, enquanto puder. Ser inteiro aos grandes e humano aos pequenos. Depois, mais adiante, não ter junto a mim, senão homens tementes a Deus, devassar dos oficiais de justiça e da fazenda cada ano, para ver se estavam corruptos. Escrever a todos os prelados, Terei nos postos de mar homens de confiança e os que entrarão que não sejam suspeitos na fé. As coisas que não entender bem, comunicá-las primeiro com quem me possa dar parecer desenganado. Não dar nem prometer nada sem saber se é injustiça ou mal feita. Mostrar bom rosto e agasalho a todos, prover os cargos e ofícios em quem for para isso e não por outros respeitos. Não desmaiar nas dificuldades antes de ter maior fé e confiança em Deus. Tirar a cobiça. Mostrar sempre ânimo liberal e não acanhado. Gabar os homens e cavaleiros que tiverem bons procedimentos diante das gentes e os que tiverem prestem para a República, ou seja, para o governo do reino. E mostrar aborrecimento às coisas a ela prejudiciais. Os meus embaixadores andarão sempre vestidos à portuguesa. Em todas as coisas que fizer, terei primeiro em conta com a honra de Deus. E por fim, serei pai dos pobres e quem não tem, quem faça por eles. Isto é do Miúdo Maluco? Uma pergunta, Rogério. Está no Torre do Tombo. Diga. Qual é a sua opinião? Ou sensibilidade, mais do que opinião, sobre o retorno da alma do Dom Sebastião? É difícil. Já cá está? É possível. Se não de manhã ele tinha de cá estar já. É possível. Não sei quem é. Sim, porque não significa que volte num corpo de um homem. Pois, obviamente. Aliás, sabe quem é a quem ele pediu ajuda no início do Alcácer Quibir? Santa Joana d'Arc. Quer melhor?
Ouviste? Estou ali para a plateia. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Isto é sério. Olhem, muito rapidamente, querem só ouvir... Olha que ficou de me arranjar isso. Eu sei que tem 11.000 livros para procurar. Onde está esse livro da Joana d'Arc? Eu sei, tenho lá. Eu sou TPC. Tenho lá. O resto da vida vai ter que encontrar onde é que está o livro. Muito rapidamente para terminar. Digo. Até o decálogo dos 10 mandamentos da Bíblia, que na Bíblia há 5 versões diferentes, na Bíblia oficial. Imagina o resto, não é? Imaginem do Akhenaton, faraó herético. Primeiro, não matarás. Segundo, do ribeiro ao seixo, da gazela ao escravelho, da acácia ao rebento de joio, respeitarás tudo o que povoa a terra, pois Aton, ou seja, Deus, para ele, está aí presente na mais ínfima parcela. Terceiro, ficarás à escuta da tua consciência para aí ouvires a voz de Aton, Deus. Não atribuirás nenhuma imagem a Deus, ou seja, a Aton. Nunca preferirás mentiras, perdoarás aos teus inimigos. Sétimo, procurarás saber para que te destinas aqui embaixo, a fim de encontrares Aton, a fim de encontrares Deus. Oitavo, mostraste-te-á caridoso para com os fracos e os desamparados e os pobres de espírito. Nono, não cobiçarás os bens alheios. Décimo, farás amar a Deus, ou seja, Aton, pelo exemplo e nunca pela força. Isto é belíssimo. Pois é. Isto é belíssimo. Eu deixo-vos aqui. Nós vamos combinar outro podcast, com certeza. Até para estás-te a rir, não é? lermos estes, até para onde é que está fazermos as nossas perguntas. Aquele ali. Está aqui. Terminar com isto grande energia. Isso? Vamos encerrar? Vamos encerrar, sim. Com esse símbolo. Com este símbolo aqui. Estás a focar. Foca mesmo assim como se Portugal, o Porto do Grau. não houvesse mais nada no mundo senão isto. Que é para a força deste grande símbolo, que este é o verdadeiro, não é? Porque tiveram a audácia de tirar o R. Foi. De ressurreição, que isso é um R de ressurreição, não é? Tiveram a audácia de o tirar. E depois tem à volta também tiraram Afonsos Rex. Afonso Rei. E depois dizem que o Afonso Henriques não sabia escrever. Sabia. Mas em latim, não sabia, era um ignorante. Os nossos reis são todos uns ignorantes, ou santa ignorância, e eu sou rebelde. E o Dom Afonso III era formado por Bolonha, na universidade. Olha, sabe de uma coisa? Pois. Eu, nas profundezas da minha alma, eu sinto e sei que o tempo desta verdade vir Eu sei. ao nível do estandarte da nossa bandeira, ela vai ser revelada e instituída. Vai. Não é? Vai. Agora temos... Como nós, como no mundo inteiro, estas verdades elas vão emergir. Sim. Já estão em vários sítios. Há um despertar por todo lado. Há um despertar por todo lado. Não propriamente aquele tipo Hare Krishna, coisa que eu valha com todo o respeito que eu tenho para essas coisas. Mas cada um na sua cultura. Como disse muito bem, e até o Sebastião falava assim, não é? Cada um na sua cultura, no seu reino, não é? No seu império, porque acima de tudo o nosso corpo é um império, não é? E aqui nós estamos a falar do Espírito Santo, estamos a falar de um império de consciência, não é? De luz e de amor. E é por isso que nós estamos aqui para construir, não é? Mas é isso. Unificar. São precisas pessoas boas, que geralmente estão caladas porque são esmagadas exatamente pela treva, pelas pessoas más. Mas nós, desde que estamos neste projeto, antes até. Não paramos de falar. A tua missão já é muito antes. Não paramos disso. de falar, sim. Nem param de chegar pessoas relacionadas com. Eu vou sem ficar. Sim. Mesmo sem nós falar. O meu maridão. Olha. Mas é bonito, temos que reconhecer, não é? Com todo o respeito que eu tenho pelo meu marido, não é mesmo? Vai para casa. Eu dou-te uma cópia. Queres levar? Não. Eu posso mandar por e-mail, está bem? Estou a brincar. Posso mandar por e-mail. Vocês está na sabem. Eu vi-o quando estive em Florença. Nós somos muito brincalhonas, vocês sabem disso. Não é? Eu sei. Aliás, nós para sermos brincalhonas temos de ter uma criança grande para alimentar, não é? Porque só assim é que entramos no reino do céu. Não é? Estamos a tentar cultivar
a ver se conseguimos entrar. Ora bem, Carlos. Sim. Ai, eu estou tão feliz de ter-te recebido. Olha, se quiser, fica aqui. Não é, Teresa? Fica aqui com a origem de Portugal. Vamos ficar com isto o texto que leu. O texto que leu, já está. Aqui, Agora, este está aqui, outro, é este, não é? Olha, este podes ficar, porque eu tenho isto. Por isso é que eu estava a dizer que eu amei, adorei ouvi-la a boca dele. A nossa próxima conversa, que vai ser daqui a uns meses, não vai ser tão cedo. Está aqui por Portugal, a origem de Portugal. Mas há aqui muitas questões. Sim, essa também vou dar a ele, porque eu tenho. Ai não, isto... Esta não tem. Peraí. Esta tenho. Essa tem? Tem. Esta... Já vemos isso. Vamos encerrar o episódio. Ai, mas já ultrapassamos. Eu estou a viajar. A pouco não temos. Pronto. É isto, desculpa-me. Carlos Pérez Sebastião e Silva. Você traz o nome dele. Se quiser, tem esta. Deus manifestado. Não, mas nós tratamos disso tudo. Olha, antes de mais... também lhe damos aqui muita gratidão por ter aceito o desafio de vir aqui falar connosco. Ai, que bom. É um lápis que tem umas sementes para semear. Ou seja, semear, o quinto império, regar. Sim. E depois... Deixa-me ver. E não, depois... a Teresa não dorme. Ela tem que... Temos que saber... Agora estás mais curiosa que eu não saber a semente. Não, disfarce, não, eu faço isso por ti. Tomilho. Tomilho. É bom para os assados. É isso. Agora eu tenho lá 2 carvalhozinhos pequeninos que têm sido atacados ainda em vasos. Não deixes, porque nós precisamos de madeira para as naus. Só que agora é outro tipo de naus. São 100 anos até. Não vamos retificar esta questão do pinhal. Do Diniz Carvalho, vocês fixaram, não é? Isto foi uma aula espetacular, não é? Pelo amor de Deus. Eu acho que foi o podcast que mais tivemos caladas e que menos perguntas fizemos. Este senhor sábio conseguiu calar as nossas matracas e menos perguntas fizemos, mas eu quero já marcar aqui um episódio para as perguntas. Vamos ter que gravar isso. Claro que sim. Porque como temos nós também, as pessoas que vão assistir podem ter questões, mas também podem ir investigar. O facto de ter vindo aqui obriga-o, entre aspas, a ter que ir para o Congresso e pagá-la. Pois, é que existe ainda outra coisa. E estar de mãos dadas connosco para esta missão. Sim, sem dúvida. Agora existe uma outra brincadeira só. É que são os ataques que tivemos antes de virmos para cá. A sério? Esta noite não dormi praticamente nada. Eram dores, eram coisas esquisitas. Ontem também, quando terminei de reunir isto tudo, deu-me um cansaço extremo, quase não conseguia abrir os olhos. Mas o Sebastião disse: não, meu filho, não, calma, que isto ainda não acabou. Isso. Ainda falta cumprir. Falta cumprir Portugal. Ainda falta cumprir Portugal, falta cumprir o amor a Portugal. Aliás, até depois fica para a conversa, para as perguntas. Na época de transição, tenho alguns dados para fazer essa transição sem que hajam grandes choques. Claro que haverão choques dos powers that be, não é? Mas sem haver grandes choques, ok? Não vamos. Só queria... Porque a União faz a força. Só queria que é que tu vais referir? Uma coisa, muito importante. Que procurem a informação relacionada entre Salazar e Fernando Pessoa, que correm muita informação errónea. E que foi condecorado ou premiado até pelo Salazar. Exatamente. E a mensagem ficou incompleta depois do 25 de Abril. Por isso... Talvez início da década de 80. Início da década de 80. O quinto império, isto foi exatamente. Algo que o Carlos falamos em off, mas numa conversa que tivemos antes, mas fica aqui gravado para pesquisarem e fazerem cruzamento de informação para fazerem a verificação dessa e resgatarmos. Esta mensagem este é posterior, este é nos anos 90. Mas ela não está completa. Não está completa, não. Nós queremos a completa. Essa eu tinha oferecido à minha mulher na altura, quando casámos. Nós queremos a completa e... eu sei, vou procurá-la. Mostre-me só esta capa que eu vou mostrar aqui ao público, é bonita. E quem é apaixonado pela Rainha Santa Isabel, olha, que o espírito dela, a força dela está aqui connosco. Nós não podemos cumprir o Quinto Império sem a força dela, não é?
E que o corpo está incorrupto, não é? Também foi uma informação. Uma outra coisa que podem verificar. Quando na Batalha de Hattin os templários perderam a Vera Cruz, ou seja, o cruzamento dos madeiros da Cruz de Cristo, ela foi encontrada pelos hospitalários e foi trazida para Portugal. Sabemos perfeitamente onde ela está e pode ser visitada. Está ao pé de Portel, no Alentejo, metade dela, porque um burrinho que a trazia estacou ali, portanto eles pensaram, bom, que era para a Sé de Évora, mas então parte-se a meio, fica parte em Portel e outra parte vai para a Sé de Évora. Está numa pianha, sei lá, com 1 metro de altura, de prata maciça, oferecida por Dom Álvares Pereira. Foi isso que deu a vitória na Batalha do Salão. Ai, não me falem no Nós Pereira, só vamos expressar um Eu sei. Ai, meu Deus, nós somos duas Pereiras aqui. Se quiserem ir lá vê-la, tem de ser um domingo de manhã, mas tem de telefonar para Portel, para o padre. Não, o senhor vem connosco, cara, vez connosco. Não, mas está a dizer também para os nossos intemporais. Sim, mas e vamos com ele. E para os nossos intemporais, sabem que aqui em cima, no Minho, ao pé de Ponte da Barca, existe o Santuário de Nossa Senhora da Paz, onde Nossa Senhora apareceu a 11 de maio de 1917, 2 dias antes de Fátima, com a mesma mensagem. Aquilo é fabuloso, porque ainda está intocado, não está comercializado. Vão lá, a energia é fabulosa. Está aqui gravado, por isso não nos esquecemos, os sítios e tudo, está tudo aqui. Obrigada, Carlos. Olha, nada, eu é que agradeço. É um gosto. Eu que agradeço. É sempre assim um abraço de Fênix. Isso é capaz de me queimar um bocadinho. Não. Isto é um fogo. Fogo que arde sem se ver, isso é outra história. Vamos lá. É assim. Despeço-me com um forte abraço de Fênix. Muito obrigado. E vamos ao Quinto Império. Vamos ao Quinto Império. De mãos dadas e corações abraçados. Principalmente juntos, com os corações abraçados. É isso. Até para a semana. Obrigada. Nada, obrigado.